Então, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a direção do Parque Carvalho por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou doutor em Governança Global e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca. E também fui aluno do Parque Carvalho, em 1985. O nosso tema de hoje é a importância da independência financeira no combate à violência doméstica contra a mulher. Vamos passando aqui. Vamos raciocinar juntos aqui. Educação financeira e empoderamento da mulher. Por que é importante a educação? A educação, ela abre um caminho para que você se qualifique. Hoje, para que você chegue a uma função com uma boa remuneração, para você ter um bom salário, para você ter uma boa casa, para você ter o seu carro, ter dinheiro para poder manter os seus filhos, você tem que ter qualificação profissional. Essa qualificação profissional que vocês estão tendo aqui, ela vai ajudar vocês com o objetivo que vocês terão no futuro. E essa qualificação profissional, ela pode se refletir em ações para combater a violência doméstica, passam pela educação financeira. E quando a gente fala em educação financeira, é você não gastar mais do que você ganha. É você poupar como uma forma de você ter um futuro melhor. Então, se você ganha o seu dinheiro e você economiza esse dinheiro, você tem condições de conseguir as coisas que você deseja. Mas se você pega esse dinheiro, se você gasta esse dinheiro, você não vai conseguir almejar, conseguir os seus sonhos. Para vocês, mulheres, é muito importante falar sobre isso, porque, infelizmente, as nossas pesquisas indicam que as mulheres, elas dependem, na maioria das vezes, economicamente do seu parceiro. Seja ele marido, seja ele namorado, seja ele companheiro. Nós vamos ter uma situação em que normalmente é o homem que é o proprietário do imóvel, normalmente é o homem que trabalha, e normalmente isso vai gerar um problema sério para a mulher. Porque a mulher, porque ela é dependente econômica do homem, ela normalmente se sujeita à violência doméstica que é imposta pelo homem. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que a educação que todos nós recebemos aqui, infelizmente, é uma educação machista, misógina, sexista, e que coloca o homem numa posição de vantagem em relação à mulher. E como é que vocês, mulheres, vão sair dessa situação de desvantagem? A única forma que vocês têm é a equiparação econômico-financeira com o homem. E isso pode acontecer com a educação. Se você estuda, você tem condições de conseguir um bom emprego e não ser dependente econômica do homem. Mas, doutor Franklin, isso vai fazer com que eu não sofra violência doméstica? Não. Apesar da mulher se tornar independente do homem financeiramente, ela sofre violência. Mas então por que o senhor está falando em educação financeira e empoderamento econômico da mulher? Porque as pesquisas provam que se a mulher tem uma independência econômico-financeira em relação ao marido, a primeira coisa que ela vai fazer quando ela é agredida é se separar. Ao passo que aquelas mulheres que não procuraram estudar, que não procuraram se qualificar, que engravidaram na adolescência e que não puderam estudar e se qualificar adequadamente, vão conseguir empregos e subempregos, que não vão ter condições de se sustentar, e quando elas sofrerem violência doméstica, elas vão se submeter a essa violência.
porque elas têm uma dependência econômica do marido, elas têm uma dependência emocional do marido, ela normalmente tem filhos e ela se sujeita a ficar naquela relação de violência por conta dessa situação. Deu para entender esse aspecto inicial? Então vamos passando. Então a dependência afetiva e econômica dos maridos. Infelizmente a mulher, ela tem dois tipos de dependência, não que os homens também não tenham. O homem pode ser dependente econômico-financeiro da mulher e pode ser dependente emocional da mulher, mas quando a mulher é dependente emocional do seu parceiro e quando a mulher é dependente econômica dele, as pesquisas indicam que ela vai se submeter à violência doméstica. Significa que quando ele gritar com ela, quando ele ameaçá-la, quando ele agredi-la, quando ele praticar alguma violência sexual ou patrimonial, se ela não tiver condições econômico-financeiras de se libertar daquela relação, existe grande probabilidade de que ela vai continuar sofrendo aquela violência. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de mulheres que são ameaçadas, que são agredidas, que sofrem violência sexual, assédio, violência psicológica, calúnia, injúria e difamação. Porque isso é uma realidade. Nossa promotoria tem aproximadamente 12 mil processos. São 10 audiências por dia. E das 10 audiências por dia, 5 mulheres não são encontradas. Das 5 que são encontradas, 3 vêm e falam a favor do cidadão, mesmo a gente sabendo que ela agrediu. Ela está com o olho roxo, a gente pergunta: senhora, está com esse olho roxo, o que foi que aconteceu? Não, doutor Franklin, eu caí com o olho na quina da mesa. Mas senhora, isso foi uma agressão. Não aconteceu nada. Por que elas fazem isso? Porque elas são economicamente dependentes do parceiro. Por isso que é importante vocês, meninas, entenderem isso, que a educação como forma de se empoderar financeiramente é uma forma de você não se submeter a nenhum tipo de violência. Vou passando então, né, professora? Desigualdade no mercado de trabalho e aumento dos casos de violência. Infelizmente, vocês, meninas, ainda hoje, na mesma condição de qualificação profissional de qualquer um dos meninos aqui, provavelmente vai receber um salário menor do que eles. Porque existe também a desigualdade no mercado de trabalho. E essa desigualdade faz com que vocês se submetam à questão econômico-financeira do parceiro. Por isso que é importante uma qualificação profissional que dê uma condição financeira para vocês igual à do homem. No último concurso do Ministério Público, passaram muito mais mulheres do que homens. Essas mulheres que passam no concurso do Ministério Público como promotoras de justiça, elas vão ganhar exatamente o mesmo que os homens ganham. Mas essa realidade, infelizmente, não é a realidade do nosso mercado de trabalho. Vocês, em qualquer outra situação, a tendência é que vocês ganhem menos do que os homens. E essa mudança na rotina das mulheres, incluindo a desigualdade no mercado de trabalho, aumentou na pandemia os casos de violência doméstica, porque normalmente ela ficava em casa com o agressor, e a convivência em casa gera problema de violência doméstica. A pessoa bebe no final de semana, na sexta, no sábado, bebe, e normalmente na segunda-feira a gente tem audiência de custódia, que o cidadão foi preso porque bateu na mulher, porque ameaçou a mulher, porque praticou algum crime de violência doméstica contra a mulher. Então é muito importante a gente dizer que houve um aumento desses casos
por conta da pandemia, há uma desigualdade no mercado de trabalho que muitas das vezes obriga a mulher a ter jornadas duplas, em que ela vai para o trabalho dela, ela chega em casa, ela ainda tem que lavar, passar e cuidar dos filhos, o que dá uma jornada dupla para a mulher em relação ao homem. Daí porque é importante aos rapazes se conscientizarem que hoje existe uma tendência em que a gente tem que dividir as tarefas domésticas com a mulher, porque não é justo que ela tenha a mesma carga de trabalho que você e na tarefa doméstica ela ainda vai ficar tendo que cuidar da casa sozinha. Vamos passando aqui, professora. A mulher como elo econômico mais fraco. Como nós tivemos aí a pandemia, esses momentos de crise mundial, a mulher ela é mais afetada. Porque normalmente numa situação de crise, é a mulher que perde o emprego. E ela perde o emprego por vários fatores. Entre eles, o fato de engravidar. E normalmente o empregador, ele não contrata a mulher porque ele sabe que se ela tiver idade fértil, ela poderá vir a ter filhos. Olha só. E é preciso que a gente tenha uma política pública que garanta a mulher ter filhos. Porque vocês já pensaram, vocês rapazes, que nós só estamos aqui por conta de uma mulher? Porque todos vocês vieram de uma mulher. Então, como é que eu não vou contratar uma pessoa porque ela é mulher, porque ela está na idade fértil e pode ter filhos? Porque ela vai ter o direito à licença maternidade, por exemplo? Veja que falta de nexo. Vamos passando, professora. Então, ela é o elo econômico mais fraco. E existe um machismo estrutural. Vocês meninas provavelmente devem ter vivido situações de machismo, de misoginia, de situações em que você é colocada numa situação de inferioridade em relação ao homem, né? Então é preciso que haja um trabalho de conscientização nas escolas e com vocês mulheres, para que vocês comecem a se impor e dizer, não, eu tenho os mesmos direitos que os homens, eu tenho o direito de receber igual, eu tenho o direito de ser tratado com respeito, eu não posso ser importunada sexualmente, se eu não quero, não é não, são coisas que nós temos que sempre pautar numa palestra, para que vocês repassem para as outras pessoas. E aí, nós temos problemas com raça, cor, etnia, religião e procedência nacional e classe social. Se você é negra, você tem muito mais probabilidade de sofrer uma violência doméstica. Se você é parda ou negra, se você vai chegar numa delegacia de polícia para fazer a denúncia, existe muito mais probabilidade de que você não seja devidamente tratada numa delegacia de polícia. Enquanto chegar uma pessoa branca, ela provavelmente será muito mais bem tratada do que uma pessoa negra. E por que isso? Por causa da pele? Por causa da cor da pele? Mas ela não é exatamente igual à mulher branca. Então são coisas que a gente tem que refletir. Procedência nacional, existe um preconceito em relação ao nordestino, existe um preconceito em relação a nós que somos nortistas, que somos daqui do norte, mas nós temos os mesmos direitos. E aí eu falo de cor, eu falo de etnia, eu falo de religião, porque também algumas religiões africanas são objeto de discriminação. Isso está errado. Nós não podemos discriminar. Você tem o direito de exercer a sua religião
e a pessoa que está do seu lado tem direito de exercer a religião também. Demissões e educação salarial. A população feminina já foi mais afetada com demissões e redução salarial, mas as mulheres no Brasil estão pouco a pouco melhorando cada vez mais essa questão, e é preciso que vocês, meninas, trabalhem para isso, porque é da luta de vocês que nós vamos cada vez mais igualar a questão salarial. É da luta de vocês que nós vamos conseguir uma remuneração digna para que as mulheres possam exercer com igualdade de condições o aspecto salarial juntamente com os homens. Então, essas mulheres estão cada vez mais ocupando cargos de liderança nas grandes empresas. Existe